Quem assistiu ontem a entrevista do presidente eleito Jair Bolsonaro pelo SBT, ou quem assistiu posteriormente aqui no YouTube, enfim, por qualquer meio, que nem eu fiz pelo YouTube, irá muito provavelmente concordar comigo. Essa entrevista do Bolsonaro foi a melhor entrevista que um presidente daqueles que eu conheci no poder aqui no Brasil, cheguei aqui faz 22 anos, sou cubano naturalizado brasileiro, que algum presidente já deu. Cheguei aqui no ano 96, fazia 2 anos que o Fernando Henrique Cardoso estava na presidência, depois foi reeleito. Depois, em 2002, tomou a presidência o Lula, que se reelegeu 4 anos depois. Depois veio a Dilma, que se reelegeu e foi presidente por mais 1 ano e meio, até que foi empichada. Enfim, nestes 22 anos, agora em março vai fazer 23 anos que eu estou aqui no Brasil, caramba. Enfim, então, desses 23 anos, eu nunca vi uma entrevista de um presidente da República tão clara, tão diáfana, tão sincera, tão direta e tão compreensível. Vamos ver. Em primeiro lugar, comparando. Fernando Henrique Cardoso, com doutorado em Sociologia, pós-doutorado em Sociologia, enfim, uma mente, um cérebro, uma pessoa altamente inteligente. Claro que ele dava muito boas entrevistas com todo aquele intelecto, mas considero que ele ficava lá nas alturas intelectuais. Não estou falando que ele desse más entrevistas, mas que não era a mesma coisa, não tinha aquele contato direto com a massa, até porque ele não era massa, ele é da inteligência, da intelectualidade do Brasil. Depois vem 2 casos que dá para falar rápido, de maneira curta e grossa. O Lula, o torneiro mecânico, o trabalhador que se alçou da presidência da República, depois fez todas as merdas que fez. Bom, está preso e ficará lá por um longo tempo, se Deus quiser. Ele nunca deu uma entrevista, se foi que ele deu alguma entrevista alguma vez, dessa maneira aberta, respondendo a perguntas, sem nenhum tipo de preparação. O Lula nunca deu uma entrevista dessa envergadura, ao vivo, e transmitida diretamente, e não poderia tê-la feito porque ele não tem, não vou dizer preparação, ele não tinha altura cívica nem moral para poder se comunicar assim de maneira aberta e sincera com os brasileiros através de uma entrevista transmitida ao vivo e em direto. Dilma, bom, a Dilma todos sabemos, né? A Dilma, com aquele QI inferior a 100, muito provavelmente 90, ela não era capaz de emendar 2 frases juntas. Imagina responder coerentemente a uma entrevista de quase 1 hora. Ela era incapaz disso. Aliás, não é que era incapaz, ela é incapaz de se comunicar. No cérebro dela, as sinapses funcionam de uma maneira que ainda não foi explicada pela ciência. De repente, nem é a ciência quem tem que explicar isso, tem que ser alguma outra metaciência. E ela não tinha nem conhecimento, nem altura intelectual, nem moral para poder se comunicar de maneira aberta, sincera, sem mentir, com jornalistas fazendo perguntas aí de bate e volta, de repente. Enfim, com ela aconteceu o que tinha que acontecer. Ela, no segundo mandato, durou 1 ano e meio, foi empichada, entrou Temer, que mal ou bem terminou, e chegou Bolsonaro, e 2 dias, 3 dias depois de ser empossado presidente da República, dá uma entrevista, não à Globo. A Globo está pagando um pouco porque foi malvada com o agora presidente eleito Jair Bolsonaro. Ela foi tendenciosa. Agora vai ter que se acostumar, vai ter que se amansar para que o Bolsonaro dê alguma entrevista para ela, ou aquela questão da verba pública. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso. Mas a entrevista foi concedida a SBT, do Silvio Santos. Foi uma entrevista com 3 jornalistas de primeira linha. Em primeiro lugar, o Nascimento, chefe de equipe. Os outros 3 também, a menina e o menino, muito bons. E as perguntas foram, não vou dizer ríspidas, mas foram perguntas diretas, perguntas difíceis. E o Bolsonaro se saiu muito bem, mas muito bem em todas elas. Eu já disse, em 23 anos que eu estou aqui no Brasil, quase 23 anos, vai fazer 23 anos no dia 4 de março, daqui a 2 meses apenas. Nunca vi um presidente dar uma entrevista dessa maneira tão límpida, tão limpa, tão direta,
sem mentira, falando diretamente com o eleitor, ou enfim, com o não eleitor, com o eleitor brasileiro em geral, aquele que votou e aquele que não votou, dizendo como que vai se desenvolver a reforma da Previdência, as outras reformas, as relações exteriores, embaixada do Israel, o relacionamento com o Congresso, que como é que vai ser com o César Maia. Aliás, falando do César Maia, que agora estão criticando o Bolsonaro porque está fazendo aliança com o César Maia para poder aprovar no Congresso as coisas que o governo precisa. Tem uma coisa que chama, em política, de compromisso. Tipo, um passo atrás para poder dar 2 passos à frente mais tarde. E é isso que está acontecendo aqui. O César Maia não é um aliado perfeito, não seria o presidente da Câmara dos Deputados ideal para um governo Bolsonaro, mas qualquer outra solução pode ser pior. E não devemos esquecer o que aconteceu em anos recentes, quando a Dilma, sempre a Dilma, né? Que ela, porque ela queria, de porque queria e pronto, que fosse eleito o Chinaglia de presidente da Câmara. O que aconteceu foi eleito o Cunha, e o que aconteceu depois, a Dilma foi empichada e o processo foi o Cunha que começou. Então, é muito sensível essa questão do presidente da Câmara, acerca das críticas que está sofrendo o partido na presidência, enfim, o PSL, o Bolsonaro, mas não pode fazer compromisso com o César Maia, que o César é corrupto, que aí lembram da entrevista ou do vídeo que em 2006 faz já uns 3 anos gravou a Joyce Hasselman falando com o César Maia, corrupto, que isso, que outro, que blá, blá, tudo isso pode até ser certo, mas por uma questão de compromisso, um passo atrás para poder dar 2 passos à frente, tem que ser o César Maia. É a melhor solução. É a menos pior. Dentro da política, muitas vezes é assim. Lembremos se não. Ou não foi que 1 ano antes de começar ou já começada a Segunda Guerra Mundial, o Joseph Stalin não fez um tratado com o Hitler, um tratado de não agressão? Será que o Stalin concordava com a ideologia, com as ideias do Hitler? Já a Polônia tinha sido invadida? Claro que não, mas era uma forma que ele tinha de ganhar um fôlego, um tempo para poder se preparar para quando o Hitler atacasse, que aliás atacou antes de tempo para a ideia de Stalin. Stalin nem ninguém lá nas grandes camadas do poder da Rússia esperava isso. Que em outro caso, os aliados na própria Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se aliaram com a França e com quem? Com a União Soviética. A União Soviética. Será que a Inglaterra, claro, né? Winston Churchill, também estava esquecendo do grande Winston Churchill. Será que esses aliados ocidentais gostavam da União Soviética? Será que concordavam em todo ideológica e politicamente com ela? Não, claro que não. Mas era uma questão de se aliar contra um inimigo maior. Então, 2 males ou menor. E em política sempre é assim. Então, a aliança com o César Maia está mais do que justificada e nada a discutir a esse respeito. Encerrando, então, em termos da entrevista do Bolsonaro. A entrevista do Bolsonaro para o SBT ontem à noite foi a melhor entrevista de um presidente eleito aqui no Brasil que eu ouvi, assisti e conheci em 23 anos. Então, desejando muita sorte ao governo Bolsonaro, porque indo bem o governo, vamos ir bem todos nós, os que votaram nele e os que não votaram. Me despeço até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não o fez e ative por favor o sininho para receber as notificações. Para apoiar o canal, por favor, acesse o link que aparece na descrição. Eu sou José Rodrigues, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.